Vamos ver agora aqui como que a gente usa, né, o método das forças para resolver aqui pórticos. No caso, a gente vai fazer um exemplo mais geral de um pórtico que sofreu, né, um recalque de apoio e também variação de temperatura aí em uma das barras. Relembrando o método das forças, né, é um método que a gente usa para resolver estruturas hiperestáticas, então é necessário conhecer o grau de hiperestaticidade da estrutura, que a gente está abreviando aqui pela letra G, né? Que é o número de incógnitas excedentes, né? Em relação ao número de equações de equilíbrio, né? Ou seja, a quantidade de vezes que essa estrutura é hiperestática, quantas incógnitas a mais ela tem em relação aí à quantidade de equações de equilíbrio, né? A partir do momento que eu defino quantas vezes a minha estrutura é hiperestática, né, através do G, se é uma vez hiperestática ou duas vezes, eu vou definir qual que é a minha estrutura dos casos básicos, né? A estrutura isostática, que ela é obtida a partir da eliminação de vínculos, né, excedentes, ou seja, a eliminação dessas incógnitas, desses hiperestáticos, né? A gente observa que como eu retiro apoios, né, para fazer essa estrutura dos casos básicos, então, pelo fato de eu retirar o apoio, a gente está quebrando aí a condição de compatibilidade da estrutura original, né? Essa estrutura dos casos básicos, ela satisfaz a condição de equilíbrio, mas não satisfaz as condições de compatibilidade da estrutura original, porque eu atuei ali removendo apoios, retirando apoios. E eu vou só refazer essa quebra das condições de compatibilidade, né? Porque eu retirei esses apoios, eu vou refazer essa condição de compatibilidade matematicamente quando eu escrever as equações de compatibilidade, né? Ao final lá da resolução, porque aí eu consigo calcular o valor dos hiperestáticos, né? Que são as incógnitas do problema. Então, quando eu escrevo as minhas equações de compatibilidade, eu estou devolvendo ali a estrutura original, né, que era hiperestática, né? Eu estou refazendo as condições de compatibilidade da estrutura original. Vamos ver através de um exemplo, né, essa teoria que eu expliquei para vocês. Então, aqui eu tenho uma estrutura hiperestática, um pórtico hiperestático, né? Como que eu sei que ele é hiperestático? Vou calcular o G dele, né? Se esse G der maior do que zero, é porque ele é uma estrutura hiperestática, né? Então, como que a gente calcula? É pelo número de incógnitas, né? Que seriam as reações de apoio, menos o número de equações de equilíbrio. Então, aqui, esse pórtico é um pórtico engastado e apoiado, ok? Então, o engaste é um apoio de terceiro gênero, né? Ele tem três reações, né? Reação vertical, reação horizontal e momento. E nesse ponto aqui, esse pórtico tem um apoio de primeiro gênero, que tem uma reação apenas. Observe que essa força aqui de 50 kN nesse apoio, ela não é reação, é uma força externa, ok? Aplicada nesse pórtico. Se eu tivesse dado aqui uma força também nesse ponto aqui do engaste de um valor qualquer aí, sei lá, 20 kN, não é a reação de apoio que eu estou informando, é apenas uma carga externa que está aplicada exatamente em cima daquele apoio. Tá? Então, calculei o G, eu tenho quatro incógnitas, uma, duas, três, quatro incógnitas, que são as reações, e eu tenho três equações de equilíbrio. As equações de equilíbrio, elas são fixas, né? São as três equações. Somatório de forças horizontais é igual a zero, somatório de forças verticais é igual a zero, e somatório de momentos é igual a zero, né? Essas são as três equações de equilíbrio para o pórtico plano, né? Então, eu calculei aqui o grau hiperestático desse pórtico é igual a 1. Eu tenho um apoio a mais aqui nesse pórtico. Conforme a gente sabe, né, nos pórticos planos, simples, né, ele pode ser, para ele ser isostático, ou ele vai ser biapoiado, né, apoio de primeiro e segundo gênero, ou ele vai ser engastado, ou tem os casos especiais, né, do pórtico triarticulado e do pórtico com articulação itirante. Esses dois últimos casos, né, triarticulado e com articulação itirante, não se enquadra aqui, porque nesse caso vai ter que ter uma rótula, né, no triarticulado, ou
um tirante aqui também que estaria rotulado nas extremidades. Então, esse pórtico aqui, né, ele, para ser isostático, ele teria que ser engastado, apenas engastado, né, ou biapoiado. Então, nós vamos resolver transformando esse pórtico, tá? Porque ele é uma vez hiperestática, transformando ele num pórtico biapoiado. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos liberar esse momento aqui do engaste, né? Liberar a rotação do engaste, ok? Vamos transformar, quando você libera a rotação desse engaste, você transforma esse apoio de terceiro gênero em apoio de segundo gênero, porque você está retirando esse momento, aí vai sobrar apenas reação vertical e reação horizontal aqui no apoio do segundo gênero. Então, foi isso que foi feito. A estrutura dos casos básicos obtida pela liberação da rotação do engaste, ok? Seria, então, o sistema principal, é o caso 0. Eu desenho a minha estrutura básica, né, a estrutura isostática, e eu coloco a força externa que está aplicada nessa estrutura, carregamento externo. É uma estrutura bem simples de carga externa aqui, ó, não tem carga distribuída, não tem momento concentrado, a única força externa que tem nessa estrutura é essa força de 50. Então, eu tenho que colocar ela aqui no sistema principal. No hiperestático X1, né, só tem um hiperestático, apenas o hiperestático X1, porque o G é igual a 1, que é o meu caso 1. Então, como eu liberei o momento, nos hiperestáticos tem que aparecer as incógnitas associadas com os deslocamentos que eu estou liberando. Eu liberei a rotação, né? Liberei a rotação. Rotação está associada com giro, com momento. Então, aqui vai aparecer a incógnita associada com o giro, com esse giro que eu liberei, que no caso é o momento. Então, aqui, ó, observe que eu sumi com esse momento aqui, né? Nos casos básicos, né? Transformei o engaste em apoio de segundo gênero, eu liberei o giro desse ponto. Então, vai aparecer um momento aqui no hiperestático X1, né? Um momento aqui igual a 1. Eu indiquei aqui só para vocês entenderem, né? Os deslocamentos que apareceram aqui. No caso, são deslocamentos de giro, né? Porque antes, na estrutura hiperestática, esse ponto não poderia girar, né? Um ponto rígido aqui no engaste. E agora ele tornou um ponto agora que pode girar, né? Ele pode se deslocar aqui, essa coluna, né? Nesse ponto. Então, aqui está representado o delta 1, 0 do caso 0, né? O giro que foi permitido aqui nesse ponto. O delta 1, 1 do caso 1, que é o giro que foi permitido nesse ponto. Quando eu escrevo a minha equação de compatibilidade, eu volto à minha condição inicial. Estou falando que esse giro e mais esse giro aqui também que foi liberado, eles não existem, eles têm que ser igual a 0, porque esse ponto específico, que é um engaste na estrutura original, não pode girar. Então, eu escrevi a minha equação de compatibilidade, vai ficar o delta 1, 0 mais o delta 1, 1 vezes x1, né? Porque aqui eu coloquei um momento igual a 1, mas na prática aqui vai existir um momento que é essa reação de apoio que eu não sei o valor dela, então vezes o x1. O meu x1 é essa reação. Vamos ver como que a gente calcula agora o delta, no caso de pórtico, né? Que essa é a equação geral para cálculo do delta, né? Considerando aí todos os esforços possíveis de atuar na estrutura, né? Esforço normal, momento fletor, esforço cortante e momento torsor. Seria o geral. Em pórtico, quais os esforços internos que existem no pórtico? Então, no pórtico nós temos esforço normal, temos esforço cortante e temos momento fletor. Só que o que acontece? A energia de deformação aqui, no caso, no pórtico, né, o deslocamento no pórtico devido ao esforço cortante, né, que é aí, no caso, o cisalhamento, e devido ao esforço normal, ela é pequena, ela é muito pequena comparada ao valor que vai dar aqui o deslocamento devido ao momento fletor. Então, para facilitar até esse cálculo de deslocamento, essas duas parcelas aqui elas são desprezadas, porque a contribuição significativa mesmo no valor do deslocamento é do momento fletor. Então, no caso de pórticos, o cálculo dos deslocamentos é feito considerando, né, apenas a parcela aí do momento fletor, no nosso caso aqui, nos nossos exercícios.
Essa integral, né? Integral aí de 0 a L de M dividido por EI, né? Seria aí o virtual vezes o real, né? Quando a gente fez a demonstração do cálculo do deslocamento. Essa integral a gente resolve utilizando a tabela para resolução das integrais. Vamos fazer um exemplo para aplicar tudo isso que a gente viu até agora, para ficar mais fácil da gente entender a metodologia. Então, a gente vai pegar esse pórtico, né? Ele é um pórtico engastado, apoiado, só que observam que é um apoio, é um engaste no ponto A e um apoio de segundo gênero no ponto B. Um pórtico aqui reto, né? 3 barras aqui, né? 2 colunas, uma viga aqui. Aqui o próprio enunciado já está falando que ele é 2 vezes hiperestático, né? Mas a gente pode calcular o valor do G e confirmar isso. Mais informações que a gente tem sobre esse pórtico, né? Recalque do apoio D, né? De 5 centímetros para baixo. Então, representei aqui o apoio dele vai sofrer aqui um movimento vertical, né? De 5 centímetros, tá? Então, o fato desse apoio movimentar 5 centímetros, a gente vai, na metodologia do método das forças, ver o que vai acontecer com o restante da estrutura em termos de momentos, de esforço cortante, esforço normal, porque esse ponto aqui movimenta 5 centímetros. Também tem nesse pórtico variação de temperatura na barra BC. A barra BC, ela tem temperaturas diferentes na parte inferior, né? No caso, a viga, né? BC é uma viga, na parte inferior e na parte superior. Na parte inferior tem uma temperatura de 35 graus e na fibra superior 5 graus Celsius, ok? Todas as barras do pórtico, né, tem seção transversal retangular, né? Altura aqui igual a 20 centímetros, né? E base 9,75 centímetros, né? Então, mostrei que então essa viga está posicionada dessa forma, né? A altura aqui de 20, da mesma forma as colunas, né? A flexão aqui que está acontecendo aqui, né? Nesse plano, né? A altura da barra é 20 centímetros. Isso aqui seria para a gente calcular o momento de inércia, né? Mas esses valores aqui, para a seção retangular, o momento de inércia é base vezes ao cubo dividido por 12, vai dar um momento de inércia aí de 6.500 centímetros a quarta. A gente vai utilizar o método das forças para calcular aqui as reações de apoio e também desenhar aqui os gráficos de esforço normal, esforço cortante e momento fletor, né? Para esse pórtico. No caso aqui das reações de apoio, nós vamos calculá-las utilizando aí a superposição dos casos básicos. Vamos então aqui resolver esse pórtico, né, pela metodologia do método das forças. Então, a primeira coisa, nós vamos calcular o G, né? Já foi informado no enunciado que o G é igual a 2, mas vamos fazer o cálculo aqui só para manter aí o procedimento. Então, o grau hiperestático ele é igual ao número de incógnitas menos número de equações, né? Então, aqui está desenhado o pórtico hiperestático do enunciado, né? Engastado e apoio de segundo gênero. Então, no engaste temos 3 reações e aqui no apoio de segundo gênero, 2 reações. Então, no total, esse pórtico tem 5 incógnitas. A quantidade de equações de equilíbrio é 3, né? Um número fixo, que são as 3 equações, somatório de forças igual a 0, somatório de forças horizontais igual a 0, somatório de forças verticais igual a 0, somatório de momentos igual a 0. Então, 5 menos 3, o grau hiperestático desse pórtico é 2. Esse pórtico é 2 vezes hiperestática. Então, vou fazer esse exemplo adotando como estrutura isostática dos casos básicos a estrutura que vai ser obtida pela retirada do apoio D. Se não existisse esse apoio D aqui no pórtico, ele seria um pórtico isostático, né? Porque ele seria um pórtico engastado e livre, teria apenas um engaste aqui no ponto A. Então, a gente vai resolver aqui pelo método das forças, eliminando o apoio D. O que significa eliminar o apoio D? É um apoio de segundo gênero, então eu vou ter que liberar o deslocamento vertical, liberar o deslocamento horizontal, né? Liberar aí as duas incógnitas a mais que tem nesse pórtico, né? Os dois hiperestáticos.
Então, aqui no caso zero, né? O sistema principal vai ficar dessa forma, né? Sumiu o apoio D, eu mantenho o carregamento, né? 20 kN por metro, e aqui ficou dessa forma o pórtico, né? Então, vou desenhar aqui os gráficos, né? Para fazer aqui, a gente ter aqui os gráficos aqui do momento, né? O gráfico DMF. No enunciado falou de recalque, falou de variação de temperatura, mas essas informações eu posso resolvendo todo um método como se não existissem essas informações e só no final eu coloco essas informações. Então, eu vou seguir aqui calculando inicialmente os deltas, né? Delta 1, 0, delta 2, 0, né? Delta 1, 1, delta 2, 1, né? Que são os próximos aqui. Pelo carregamento, né? Devido ao carregamento. Então, esse aqui é o meu pórtico do caso zero, né? Então, no caso zero, aparece aqui os dois deslocamentos associados aos hiperestáticos que eu liberei, né? Delta 1, 0 e delta 2, 0. Eu calculei que a resultante do carregamento de 20 kN por metro distribuídos em 5 metros dá 100 kN. Isso aqui facilita para eu calcular as reações de apoio. O HA vai ser igual a zero, porque não tem força horizontal nesse pórtico, né? Como a gente tem um engaste, então todas as forças verticais vão se concentrar nesse ponto, todo o momento gerado também vai se concentrar nesse ponto, e da mesma forma a reação horizontal. Como não tem força horizontal, é igual a zero. Então, aqui VA vai ser igual a 100 kN, né, para cima. O HA é zero, então vamos calcular o MA. Então, só tenho essa carga distribuída de força, então o momento em A vai ser menos 100, porque eu aqui considerei esse sentido aqui positivo, né, o sentido anti-horário. Então, o giro em relação ao ponto A, que eu estou fazendo somatório de momentos em relação a da força de 100, ela é no sentido horário em relação ao ponto A. Então, vai ficar menos 100 vezes 2,5, mais MA é igual a zero. Então, MA vai ficar menos 250 kN vezes metro no sentido anti-horário. Então, MA, ele tem esse movimento aqui no ponto A, né? É o giro no sentido anti-horário. Aqui o gráfico de momento, né? Aqui não tem carregamento nessa barra, então ela está descarregada, não tem momento. Aqui temos o momento da carga distribuída, né? Ele começa de zero a partir desse ponto e vai até o valor máximo aqui de 250, né? Que é o mesmo momento aqui que a gente tem no ponto A, a gente vai ter também no ponto B, né? Negativo, está tracionando as fibras superiores. E o gráfico de momento ficou dessa forma. Aqui é onde tem carga distribuída, uniforme, ele é parabólico, e nesse trecho onde não tem carga distribuída, né, a gente uniu os pontos aqui, no caso ele ficou constante, né, seria uma reta aqui. Partindo agora para os outros casos, né, o caso 1 e o caso 2, né, vamos considerar aqui, no caso 1, associado com o deslocamento horizontal, ok? No caso está associado com o HD. Então, a estrutura do pórtico, né, dos casos básicos, vai ser o pórtico engastado e livre, né, tá representado aqui. No caso 1, né, eu tenho que colocar uma força igual a 1 associado com aquele vínculo que eu liberei, né. No caso aqui, eu estou considerando 1 como sendo deslocamento horizontal. Então, eu vou colocar aqui uma força igual a 1 nesse ponto, ok? Aqui até coloquei unidade aqui, né, quilonewton, mas nem precisa de colocar unidade. Aqui vai aparecer os deslocamentos delta 1, 1 e delta 2, 1, né? Então, eu vou resolver esse pórtico aqui agora para desenhar os gráficos, né? Aqui dá para a gente fazer direto, né? A reação de apoio aqui vai ser a horizontal, né? Para anular essa força de 1. Não tem reação vertical porque não tem força vertical. E essa força de 1 faz um momento de 1 vezes 3 aqui em relação a esse ponto A, né? Que é a metade aqui dessa altura, que é 3 metros, então vai ter um momento contrário aqui de 3 kN vezes metro. Essas seriam as reações de apoio. Dá para a gente desenhar o gráfico aqui também quase que, né, sem fazer contas, porque tá bem simples, só tem uma força. Tá tracionando do lado externo, né? Então, aqui é negativo, 1 vezes 3, né? Menos 3 kN. Aqui também ela continua toda essa barra, o valor do momento constante, porque é 1 vezes 3, né? A altura que se mantém. Aí aqui sim que a gente vai mudar, porque aqui
Nesse nó, a gente tem o mesmo valor do momento, né? Então, o 3 que estava menos 3 desse lado, fica menos 3 aqui também, tá acionando pelo lado externo, né? Só que agora no ponto A já mudou, passa a ser mais 3, né? Tá tracionando do lado interno. Então, vai acontecer essa mudança aqui de sinal do momento, né? Nessa coluna, ele estava aqui nesse ponto, aqui no ponto B de menos 3 e no ponto A foi para mais 3. Então, esse é o gráfico do momento. O caso 2 vai estar associado com VD, que seria o deslocamento vertical, né? Aqui, então, a gente vai colocar uma força vertical de 1 kN atuando aqui no ponto D. E os deltas associados com esse ponto vai ser o delta 22, né? E o delta 12. Seria o deslocamento vertical aqui nesse ponto para uma força igual a 1 aplicada nesse ponto. As reações de apoio também a gente pode fazer direto, né? Então, vai aparecer uma força vertical aqui para baixo, para anular essa força igual a 1, e um momento aqui também de 5 kN vezes metro. Observe que essa força em relação ao ponto A, ela faz um giro nesse sentido, né? No sentido horário. Então, 1 vezes 5, então aparece um momento aqui no sentido contrário, para anular essa força. Aqui, observem que nesse trecho aqui de D até C, né, não tem força perpendicular a esse eixo. Então, não tem momento. Essa força de 1 kN, ela produz apenas força normal nessa barra. Então, ela não faz momento na barra DC, né? Então, aqui não tem momento, é zero. A partir daqui já tem momento tracionando embaixo, né? Essa força de 1 kN, por exemplo, em relação ao ponto B, que ela traciona embaixo, seria 1 vezes 5 e segue constante com esse valor de 1 vezes 5, né, na barra AB, conforme está ilustrado aqui. Vamos fazer o cálculo agora dos deslocamentos, né, deltas aí, em cada caso. Nesse exemplo, nós vamos precisar de calcular o delta, né, dividindo aqui pela parcela EI, porque a gente tem recalque em um dos apoios e também tem variação de temperatura. Nesses casos, a equação de compatibilidade ela não vai ser igual a zero, né? Ela vai ter lá um valor, porque a gente tem um deslocamento também desses fenômenos. Então, a gente precisa do valor de EI. Como os nossos gráficos de momento fletor foram feitos, né, quilonewton e metro, né? Quilonewton vezes metro, no caso do momento, nós vamos também manter essas mesmas unidades para o EI. O que tiver relacionado à força vai ser quilonewton e o que tiver relacionado a distâncias, né, a comprimentos aí, a gente vai manter em metro. Então, o I, por exemplo, ele foi dado as dimensões da barra, né? Em que a base é 9,75 centímetros e a altura 20 centímetros. Então, aqui eu vou deixar em centímetro por enquanto, né? Fazendo essa continha, vai dar 6.500 centímetros a quarta, conforme eu tinha até já comentado na hora que eu li o enunciado da questão. Então, aqui, vamos transformar, então, né, mantendo aqui, então, para metro a quarta, né, e o módulo de elasticidade, que é o E, foi dado em gigapascal, nós vamos transformar gigapascal em quilonewton por metro quadrado. Então, na verdade, o giga, né, ele é newton por metro quadrado, como eu vou cair, que seria 10 a 9 newton por metro quadrado, né, 1 gigapascal, eu quero quilonewton, então eu vou tirar 3 zeros aí, né, para chegar em quilonewton. Então, vai ficar 200 vezes 10 a 6, né, quilonewton por metro quadrado. O momento de inércia, então, eu vou transformar de centímetro a quarta para metro a quarta, né? Então, 1 centímetro é 0,01 metro, né? É 10 a menos 2 metros, só que como está elevado a 4, vai ficar 10 a menos 8. No final, então, o meu módulo de elasticidade vezes o momento de inércia vai dar um valor de 1.300 kN vezes metro quadrado, né? Que cortou metro a quarta com metro quadrado, então ficou metro quadrado aqui no numerador. Então, agora a gente vai pegar as imagens que estão nos gráficos, né, de diagrama de momento fletor, né, de cada caso aí que a gente fez, caso 0, caso 1, caso 2, e vamos
através da tabela de integrais, resolver, né, aquela integral m maiúsculo vezes m minúsculo dx. Então, o caso 1 com o caso 0, a gente observa que no trecho CD não tem gráfico de momento, né, no caso 0, gráfico do momento do trecho CD no caso 0 é igual a 0. Então, nem preciso multiplicar esse trecho. No trecho de B até C, nós temos, no caso 0, né, a parábola nesse formato aqui, e no caso 1, nós temos um retângulo com altura de menos 3, né, do valor do momento, e a parábola aqui, menos 3, o valor, menos 250, né, desculpa, na parábola o valor do momento é menos 250, né, os dois negativos, e o comprimento do trecho de B até C é 5 metros. No trecho de A até B, a gente nem precisaria fazer essa conta, né? Eu estou colocando aqui só para seguir mesmo bem certinho, né? De acordo com o que está nos gráficos. Mas só de olhar, a gente observa que vai ter um triângulo positivo e um triângulo negativo, vezes o retângulo. Então, eles vão se anular essas duas parcelas. Aí eu coloquei aqui, né? Igual tá no gráfico, né? Mas a gente observa que esse valor com esse valor se anula, né? Vai dar o mesmo valor aqui, positivo e negativo. Então, no final, sobrou no cálculo do delta 1, 0, apenas a primeira parcela, que é do trecho de B até C, que vai dar esse valor aqui, 0,0961. Eu estou deixando aqui a unidade como metro, porque inicialmente eu coloquei também lá nos gráficos do caso 1 e do caso 2, como se fosse uma força de 1 kN. E aí, realmente, né, se eu colocar unidade naquela força, o meu delta aqui também vai ter unidade de comprimento, nesse caso. O caso 2 com o caso 0, da mesma forma, né, o trecho de D até C não tem, né? Então, vai ficar, o trecho de B até C vai ficar um triângulo vezes a parábola, a parábola com 250 kN negativo, né? O triângulo 5 kN positivo. O segundo trecho do caso 2 com o caso 0 vai ficar retângulo vezes retângulo, né? Retângulo negativo de 250 kN vezes metro, né? Que é o caso 0, e o outro retângulo é positivo. Então, é só a gente olhar na tabela, né? Parábola com triângulo dá ml sobre 4 é I, né? Essa parábola aqui no caso, né? Os dois estão com a altura do mesmo sentido, né? O triângulo está com a altura para o mesmo lado da altura da parábola. Deu esse valor aqui. Retângulo com retângulo é ml sobre I. Aí, fazendo as contas, a gente vai chegar a valor negativo, nesse caso, menos 0,6971. O delta 1, eu vou fazer o caso 1 vezes ele mesmo, né? Então, no trecho CD tem triângulo vezes triângulo, no trecho BC, retângulo vezes retângulo. O trecho AB são dois triângulos, dá para eu dividir aí dois triângulos com a base igual a 3 metros, né? Vocês observam que, nesse caso, os triângulos têm altura de 3 e base também de 3 metros. E como é ele vezes ele mesmo, não importa o sinal, né? Vai sempre dar positivo. Então, no final das contas, se a pessoa quisesse ganhar tempo aqui, ó, essas três parcelas são iguais, né? Eu teria que multiplicar esse valor por 3. E aqui no trecho de BTC, né, vai dar retângulo vezes retângulo. Fazendo as continhas, então, no final chegamos a esse valor aqui de... Finalizando aqui os cálculos, né? Vamos fazer o delta 1, 2, que como a matriz de rigidez ela é simétrica, o delta 1, 2 é igual a delta 2, 1, né? A matriz, no caso aqui, dos termos aqui, da matriz de flexibilidade, né? Não é a matriz de rigidez, não, a matriz de flexibilidade. Aí, o trecho, né? Caso 1 com caso 2, né? O trecho de C até D, né? No caso 2, ele é 0, então ele não vai entrar. O C até D, o B até C, né, vai dar um retângulo de 3 vezes triângulo positivo de 5, e o AB dá para a gente dividir em dois triângulos, igual a gente fez da outra forma, da outra vez, né, e a gente observa que esses dois valores aqui, eles vão se anular, né, então vai sobrar só o trecho BC, que vai dar aqui um valor de negativo, né,
menos 2,8846 vezes 10 a menos 3. O delta 2, 2, caso 2 com caso 2, sinal aí tudo positivo, triângulo vezes triângulo e retângulo vezes retângulo. Ficar atento só que o L é diferente aqui. E aqui está o valor do delta 2, 2. Então, a gente calculou todos os deslocamentos aí devido aí ao carregamento existente aí em cada caso. Agora, nós vamos calcular os deslocamentos devido aí aos fenômenos que também existem nesse pórtico, o fenômeno aí do recalque e a variação de temperatura. Vamos começar, então, pelo cálculo do recalque. Aí, vamos relembrar, né, a fórmula do recalque, tem vídeo gravado desse assunto, que vocês, né, já tem que saber como que faz esse cálculo aqui para resolver esse pórtico, mas aí, relembrando, né, essa é a fórmula do cálculo de deslocamento devido a recalque, um somatório aqui, né, do valor da reação de apoio ou a força, né, no ponto onde acontece o recalque na direção do recalque. E ρ é o valor do recalque que foi dado no enunciado, né, o valor do recalque na estrutura hiperestática. No caso aqui, a gente, na fórmula aparece o somatório, porque eu posso dar recalque em mais de um ponto na estrutura, né? Se a estrutura tiver 3 apoios, eu posso ter recalque nos 3 apoios. Aí, o deslocamento final, você teria que fazer esse somatório. Então, aqui a forma do recalque é o negativo desse somatório. Lembrando aqui que, né, que a gente teria aqui só esses deslocamentos aqui associados ao caso zero, né? O delta 1, 0, né? E o delta 2, 0, vamos dizer, né? Relacionados ao recalque, né? Não tem delta 1, 1 do recalque, delta 2, 1 do recalque, não existe, né? Esses valores. Seriam só os valores da matriz, do vetor lá relacionado aos termos independentes, né? Então, delta 1, 0 do recalque vai ser a reação de apoio, né, ou a força no ponto D, que é o ponto onde foi dado o recalque, na direção vertical, porque o recalque é um recalque vertical que foi dado no enunciado, um recalque vertical de 5 centímetros para baixo. Então, eu vou ter que olhar, como é o delta 1, 0, eu vou olhar no caso 1 se existe força vertical no ponto D do caso 1. Não existe, né? No caso 1, não tem essa força vertical. Então, aqui, o recalque, o deslocamento devido ao recalque é 0. Agora, a gente vai calcular o delta 2, 0, devido ao recalque, né? A fórmula é a mesma. Então, eu vou olhar no ponto D se existe reação de apoio ou força vertical no ponto D, no caso 2. No caso 2, existe, né? Existe a força unitária que eu coloquei no caso 2. No meu exemplo aqui, nessa resolução, eu coloquei essa força para cima. Então, eu vou assumir que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, a força vai ficar positiva, né? Ela está colocada para cima, beleza. O R maiúsculo aqui é igual a 1. O recalque foi dado no enunciado, 5 centímetros, né? Como eu estou trabalhando com todas as unidades em metro, eu vou transformar para metro. Então, 0,05 metro. Esse recalque, pelo sentido que eu adotei dessa força aqui, que eu considerei positivo para cima, esse meu recalque ele é negativo, porque foi um recalque para baixo. Então, vai entrar aqui menos. Como já tem um menos, que é da própria equação, né? Então, no final, vai aparecer aqui um delta 2R, né? Antes da igualdade, positivo. Agora, vamos calcular os deltas devido à variação de temperatura. Essa é a fórmula da variação de temperatura, né? Tem um vídeo também explicando sobre isso. A fórmula, então, tem essas duas parcelas, né? Essa parcela aqui está relacionada com a força normal, né? E a temperatura no centro de gravidade. E essa segunda parcela aqui está relacionada ao momento fletor, tá? E aqui envolve as temperaturas na fibra inferior e na fibra superior. Essa temperatura do CG, ela é igual, né, à temperatura na fibra inferior mais a temperatura na fibra superior dividido por 2, né? O TCG é a temperatura no centro de gravidade da barra. Então, vamos ver aqui inicialmente o que significa cada termo, né? Bom, o cálculo do deslocamento devido à variação de temperatura, né? Ele começa aqui com uma fórmula que tem um somatório, né? Somatório aqui, o esforço normal na barra,
Então, quer dizer, se a barra ela tiver variação ali do esforço normal, né, você vai fazer esse somatório aqui desse valor. Na verdade, aqui o correto seria até uma integral aqui nessa equação, mas como o gráfico, a gente não tem, às vezes, carregamento distribuído de força normal na barra, né, força axial, o valor, o gráfico desse esforço normal em pórticos, né, ele dá em trechos sempre constantes, né? Então, aí a gente pode fazer o somatório. Então, se o valor da força normal variar na barra, né, variar ali de valores ali ao longo da barra, vai ter esse somatório. Nesse caso aqui, na maioria dos casos, às vezes é um valor constante em toda a barra. E aí, então, não precisaria desse somatório. O N, então, é o esforço normal, né, conforme eu já comentei. L é o comprimento da barra. Alfa é o coeficiente de dilatação térmica aqui do material, né? Um valor aqui dado no enunciado. E a temperatura do centro de gravidade, eu já comentei com vocês, né? Temperatura inferior mais temperatura da fibra superior dividido por 2. A segunda parcela, né, é o alfa, já foi falado, né? Temperatura na fibra inferior, temperatura na fibra superior, a altura da barra, a altura aqui é da seção transversal da barra, né? E essa integral de m dx. Na integral é a área, né? Então, aqui, no caso, é a área correspondente ali do diagrama de momento fletor, né? De 0 a L, né? No caso, naquela barra em questão que a gente está analisando. E, nesse caso, que essa área tem que considerar o sinal. Então, se o gráfico do momento fletor tiver com sinal negativo, né, vai dar, a princípio, né, não faz muito sentido, mas o sinal da área ali tem que entrar também negativo, né, o sinal aqui dessa resolução dessa integral, ok? Então, vamos agora ver os valores aqui, substituindo pelas nossas informações que a gente tem, né? Então, vamos calcular o delta 1,0 devido à variação de temperatura. Eu vou lá, eu não desenhei o gráfico de esforço normal para essas barras, ok? Para esse pórtico, porque nesses casos, os gráficos eles dão valores constantes de força normal. Então, só olhando pelo desenho do pórtico, a gente já consegue visualizar se tem força normal ou não nessas barras. Então, vamos começar com o caso 1, que é o delta 1,0. Eu estou analisando variação de temperatura na barra BC, ok? Então, eu vou olhar na barra BC, no meu caso 1, e ver se existe força normal nessa barra. Observem que tem a força, né, a força unitária aplicada, e essa força faz esforço normal de compressão na barra BC, quando a gente observa esse pórtico. Então, o valor aqui, então, vai ser menos 1, né, porque o esforço de compressão ele é considerado negativo, né, menos 1 vezes o L dessa barra. Essa barra tem um comprimento de 5 metros, a barra BC. 5. O coeficiente de dilatação térmica do material, alfa, é 10 a menos 5. E a temperatura no centro de gravidade, TCG. Aqui está mostrando esse cálculo, né? Só substituir aqui os valores que foram dados no enunciado, né? Então, tem 20 graus Celsius aqui a temperatura no TCG. Então, está aqui todos os valores substituídos para esse primeiro trecho aqui da equação de cálculo do deslocamento devido à temperatura. Agora, vamos para a segunda parcela. Alfa, 10 a menos 5. T inferior é 35 graus Celsius. T superior, 5 graus Celsius. A altura da viga é 20, a altura da barra, né, perdão, nesse caso é a viga mesmo, né, a barra horizontal, 20 centímetros. Como nós estamos trabalhando em metro, né, já transformei aqui 0,20 metro. Agora, nós precisamos resolver essa integral, que é a área correspondente do gráfico do momento do caso 1, só no trecho BC. No caso 1 do trecho BC, nós temos um retângulo de altura 3, né, altura menos 3 no caso, que ele é negativo, e base igual a 5. Então, menos 3 vezes 5. Fazendo as continhas, chegou esse valor aqui de deslocamento devido à variação de temperatura, delta 1,0 devido à temperatura. Agora, vamos para o caso 2. Vamos olhar, então, né, para a primeira parcela aqui do cálculo de deslocamento, né, temos que ver o esforço normal na barra BC, no caso 2.
Se a gente olhar para o gráfico, para o pórtico, né, o hiperestático X2, observe que no caso 2 não tem força normal, teria que ter força horizontal na barra BC. Não tem força horizontal, tem uma força vertical, mas ela não faz esforço normal nessa barra, ok? Ela vai fazer esforço cortante, não é normal. Então, não tem. Então, a primeira parcela aqui vai ser 0, tá? Agora, a segunda parcela, nós vamos então, né? Esses valores aqui são iguais, né? O que a gente já é a mesma parcela que a gente tinha antes. A gente precisa só calcular agora a área do caso 2 para apenas o trecho de B até C. Observem que no caso 2, o trecho de B até C tem um retângulo, um triângulo, né? É um triângulo positivo com altura de 5 e base também de 5. Então, base vezes altura dividido por 2. O resultado final, 0,01875 metros. Então, esses são os deltas devido à variação de temperatura e os deltas devido ao recalque que vão entrar na equação de compatibilidade. Tá aqui, né, a forma geral da equação de compatibilidade, né? Delta 1, 0 do recalque, mais delta 1, 0 da temperatura, mais delta 1, 0 do carregamento, mais delta 1, 1, x1, mais delta 1, 2, x2 é igual a 0, né? Então, esses termos aqui, né, eles vão passar para o outro lado, né? Serão os termos independentes, né? E aqui vai ficar os termos que estão incógnitos, né? Multiplicando as incógnitas x1 e x2, né? Então, aqui eu substituí todos esses valores que foram calculados anteriormente, né? Dessa forma. Passei tudo que não era termo incógnito, né? Para depois da igualdade. Então, o meu sistema de equações já está aqui, né? Simplificado, ficou dessa forma aqui. E agora eu vou resolver esse sistema. Vou resolver utilizando o método da adição mesmo, para ser mais simples, né? E aí eu vou cancelar aqui, ó, o x1, tá bom? Vou cancelar o x1, é só multiplicar aqui pelo valor, né? Que vai anular, que vai somar aqui e anular, né? Com esse valor de 2,8846. Então, eu dividi aqui 2,8846 por 5,5385, vai dar aqui 0,52, né? Próximo aí de meio, né? Aí, eu multiplico a primeira equação por esse valor de 0,52, né? Então, tá ela reescrita aqui já, multiplicada por esse valor. E vou somar aqui com a segunda equação. Observe, então, que eu coloquei bastante casas decimais aqui para conseguir zerar certinho aqui o valor, tá? Então, bateu certinho. Esse termo aqui a gente cancela e vou somar esses outros dois, né? Então, somando aqui, somando esses dois, nós vamos chegar aqui, né? Eu consigo já agora resolver o sistema. Cheguei ao valor de x2 é igual a 44,6 kN. Lembrando que o x2 ele está associado com o VB, o VD, né? Então, esse valor aqui é a reação vertical do apoio D. Como ele deu positivo, eu volto lá no meu hiperestático x2, né? Vejo o que eu coloquei lá como positivo, eu coloquei para cima, né? Eu considerei o meu x2 para cima. O valor de 1, a força unitária, eu coloquei essa força para cima. Se aqui deu positivo, significa que o sentido correto dela é para cima mesmo. Então, reforçando, eu pus uma setinha para cima para mostrar que a minha reação VB, ela acontece para cima. Agora, eu substituo esse valor aqui na primeira equação, né? Essa aqui é a primeira equação, substitui o valor, vou achar o x1, que deu 10,12, positivo também. O x1 está associado com o HD. Então, eu volto lá no meu caso 1 e olho o sentido que eu adotei para minha força unitária. Eu adotei ela para esquerda, então quer dizer que o meu x1 é para a esquerda, né? Porque ele deu positivo. Então, esses aqui os cálculos das minhas incógnitas, né? Que são ali excedentes, né? No caso, eu considerei aqui o deslocamento horizontal e o deslocamento vertical do apoio D, ou seja, as reações horizontal e reação vertical do apoio D. Continuando a resolução, né, a gente precisa agora calcular as outras reações de apoio, né? Temos um engaste no apoio A e eu preciso calcular o valor das três
reações que aparecem, força vertical, VA, força horizontal, HA e momento em A. Eu coloquei no enunciado para a gente fazer isso utilizando a superposição dos casos básicos. Mas, de qualquer maneira, poderia ser feito também utilizando teoria das estruturas 1, porque como eu já achei as minhas incógnitas excedentes, né? As duas que estavam a mais, né? Que foi o VD e o HD, se eu voltar no pórtico inicial com esses valores, eu consigo fazer pela teoria das estruturas 1 e achar essas reações de apoio. Então, aqui nós vamos fazer pela superposição dos casos básicos. Então, o que é a equação da superposição? É o VA do caso 0 mais VA do caso 1 vezes x1 mais o VA do caso 2 vezes o x2. Então, eu volto lá nos meus gráficos, né, do caso 0, caso 1 e caso 2 e vou substituindo os valores das reações de apoio em cada caso. Então, no caso 0, o VA deu 100 kN para cima, estou considerando para cima positivo. O VA do caso 1 deu 0 e o VA do caso 2 deu menos 1. E aí, substituo o valor de x1 e o valor de x2. Faço as continhas, VA deu 54,4 kN para cima, né? Positivo, no caso eu dotei para cima como positivo, então ele é para cima. O HA seria, né? Na verdade, aqui às vezes seria até mais fácil fazer pela teoria das estruturas 1, porque se você fizer o somatório de forças verticais nesse pórtico, ele tem que ser igual a zero. E o total de força vertical nesse pórtico é a resultante do carregamento lá, 20 kN por metro. Então, a somatória de forças verticais, né, tem que dar igual a 100. Então, bastaria eu descontar do x2, né, que deu 44,6 aqui, de 100, eu acharia o VA 55,4 kN. O mesmo raciocínio também pode ser feito pelo HA, né? O somatório de forças horizontais tem que ser igual a zero. Como não existe força horizontal nesse pórtico, então uma reação tem que anular a outra. Então, como a reação horizontal do ponto D deu 10,12 para a esquerda, essa aqui vai dar 10,12 para a direita, né? Então, o menos aqui está me indicando que ela é para a direita, né? Nesse caso. O momento, né? Aqui eu vou fazer pela superposição, né? O momento do caso, momento em A no caso 0, né? Que é menos 250. Momento em A no caso 1, que é mais 3. E momento em A no caso 2, que é mais 5. E aí, vezes x1 e vezes x2, né? Fazendo as continhas, no ponto A dá um momento positivo, né? Menos 3,36 kN, mais 3,36 kN vezes metro. O sentido de giro dele, então, é no sentido horário, porque eu considerei menos 250 aqui para o MA, né? O 250 estava girando no sentido anti-horário, né? Tracionando pelo lado de fora, se a gente observar o desenho do gráfico. Então, 3,36 é positivo, é sentido horário. Finalizando, tá aqui os gráficos, né? De esforço normal, força cortante, diagrama de força cortante, diagrama aqui de momento fletor, né? Aí, com as reações de apoio, né, a gente consegue chegar nesses valores aqui, dos momentos aqui no gráfico, né? A reação aqui tinha dado 10,12, né? Então, seria tracionando 10,12 nesse sentido aqui, ó, para a direita, né? Então, 10,12 vezes 3, né? Vai dar esse 30,3 aqui, né? Aí, da mesma forma, a outra reação aqui, 10,12 vezes 6, né? Só que aqui tem um momento aqui de 3,3 que eu tenho que somar, né? Por isso que dá esse valor aqui, né? Porque desconta 3,3. E esse aqui são os gráficos finais, né?